Muita gente passa a vida inteira juntando dinheiro para realizar o seu sonho da casa própria, da compra de um terreno na praia, no sítio. E quando finalmente consegue, entrega todo esse dinheiro na mão do vendedor e a sua conta bancária, infelizmente, ela volta para zero. Então eu decidi fazer um pouco diferente. Eu resolvi usar o método de alavancagem financeira. Hoje eu vou te mostrar como é que eu comprei o meu terreno sem gastar R$ 1 do meu capital principal, usando apenas os dividendos dos fundos imobiliários que servem para pagar as parcelas mensais. Ah, Carrazone, mas você vai ficar pagando 10 anos esse terreno? É muito tempo. Sim, criatura, isso é fato, mas ao final dos 10 anos eu vou ter o meu terreno quitado e ainda vou ter o dinheiro investido rendendo ainda todos os meses. Então essa dívida ela só é boa porque é uma dívida de alavancagem. É diferente de você fazer uma dívida de 5, 6 anos para pagar um automóvel, um carro. Então, quer saber como é que eu fiz? Aguarda a vinheta e fica comigo. Então, antes de mais nada, precisamos entender o conceito sobre custo de oportunidade. Então, como exemplo, se eu tenho R$ 50 mil e compro um terreno à vista, eu tenho um bem de fato que ele pode valorizar com o tempo, mas de certa forma eu perdi a minha liquidez. Então, vamos supor, se eu preciso de um dinheiro, aconteceu uma emergência, eu preciso de um dinheiro para amanhã, eu não consigo vender 1 metro quadrado do terreno de forma rápida. E como um facilitador da educação financeira, eu peguei o dinheiro e pensei, como é que eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Mas antes de seguir, vocês precisam entender um pouco o que significa e o que é fundos imobiliários, que foi através deles que eu consegui gerar os dividendos para pagar a parcela do terreno. Imagine aí um prédio comercial ou um shopping center. Sozinho é quase impossível comprá-los, certo? Um fundo imobiliário, ou o famoso FIIs, resolve completamente isso. Ele permite que várias pessoas se unam para comprar imóveis de grande porte de forma coletiva. E funciona da seguinte forma. Vaquinha. Você compra uma cota, como se fosse um pedacinho dos fundos, e esse seu dinheiro ele é somado ao de outros investidores. 2. A gestão. Existe um profissional especializado que ele trabalha todo esse dinheiro. Ele compra, ele constrói, ele aluga imóveis como galpões logísticos, shoppings, hospitais ou investe em títulos do setor imobiliário. 3. O aluguel, o famoso dividendo. Quando esses imóveis alugados recebem um aluguel, esse lucro ele é dividido proporcionalmente entre os donos das cotas. 4. Praticidade. Você recebe todo santo mês esses aluguéis diretamente na sua conta da corretora, sem se estressar com burocracia de imóveis físicos como impostos, reformas, inquilinos e etc. Em resumo, é o jeito mais simples de você se tornar dono de grandes imóveis e receber renda mensal todo santo mês, mesmo se você tiver pouco dinheiro. Lembrando que os aluguéis e os dividendos é proporcional com a quantidade de dinheiro que você tem no fundo imobiliário. E agora, como você já conhece um pouco sobre fundos imobiliários, vamos voltar um pouco o raciocínio para falar de detalhe técnico de como é que eu fiz para comprar o terreno. Para garantir a eficácia, eu foquei em uma carteira que me entregasse uma média aí de dividend yield de 1% todo mês. Ou seja, isso significa que para cada R$ 100 investidos, eu recebo R$ 1 de aluguéis todo mês sem fazer nada. Então eu misturei fundos de tijolo como shoppings, galpões para proteção e reajuste de contratos com fundos de papel CRI para turbinar o meu rendimento. Então agora vamos para o cálculo real. O valor do terreno é de R$ 40 mil. Parcelamento 120 meses em 10 anos. Valor da parcela 312, considerando, claro, um parcelamento direto ou um financiamento leve. O investimento, ao invés de dar os 40 mil de uma vez só, eu invisto esses 40 mil a 1% ao mês e ele gera exatos R$ 400 de dividendos todo santo mês. Então me fala, você entendeu? Você percebeu a jogada?
Ou seja, o dividendo pinga na minha conta da corretora todo santo mês e eu utilizo esse dinheiro para pagar o boleto do meu terreno parcelado. O meu capital original de R$ 40.000 nunca saiu da minha corretora. Geralmente esses terrenos parcelados eles são corrigidos pelo IPCA ou IGPM. Se a parcela subir, o seu dividendo ele também precisa subir. Por isso que é muito importante ter fundos imobiliários que se reajustem pela inflação. Mas, Carrazone, e se o fundo começar a pagar menos? Você fala que é uma média de 1%, mas se for menos de 1%, o que é que eu faço? Por isso existe uma regra de ouro. Então, se a sua parcela é de R$ 312, é importante que você busque ter um rendimento de aproximadamente R$ 400. Por quê? Todo esse dinheiro que sobra, você pode reinvestir, porque automaticamente você consegue aumentar um pouco do retorno do dividendo para o próximo mês e, de certa forma, você está protegendo o seu poder de compra. E vale ressaltar que é muito importante também você ter a sua reserva de emergência, porque em qualquer eventualidade você não precisa mexer no seu montante principal. E o cenário final é que em 10 anos eu teria o meu terreno quitado, provavelmente valendo mais do que hoje, e os mesmos 40 mil investidos, que com o tempo e os juros compostos das sobras podem ser muito mais.